Sabe aquelas séries em que você acha que a situação toda não tem mais como piorar, mas acaba piorando? Então, foi exatamente assim que eu me senti assistindo Bebê Rena, ou no título em inglês Baby Reindeer, que foi criada e também foi interpretada pelo Richard Gere, que inclusive viveu na pele exatamente o que ele interpretou na série. Ou seja, Bebê Rena é uma história autobiográfica, inclusive ele fala que foi 100% que ele viveu, não tanto o 100% não serve tanto para os outros personagens, porque ela entende que existe uma vulnerabilidade nessas pessoas na vida real e que a gente tem que adequar ao meio do streaming. Mas para ele aquilo de fato realmente aconteceu 100%. Eu não sei para vocês, mas isso tornou a série muito mais interessante para mim. O fato dela ser autobiográfica me deixa bastante intrigada, né, de como ele viveu tantas situações bem delicadas, a gente vai falar isso mais para frente, e do quanto ele conseguiu se disponibilizar ali para interpretar esse personagem. Querendo ou não, são situações que deixam ele numa maior vulnerabilidade, mas pelo que eu entendi, ele já vem há um tempo construindo essa história, ele fez uma peça, então talvez seja até uma maneira que ele tenha tido para elaborar toda a situação traumática que ele viveu. Eu já aviso logo, antes de começar o vídeo, que vai provavelmente ter algum spoiler, porque apesar de ser um vídeo curto, eu quero falar bem à vontade sobre a série. E também tem temáticas bem delicadas, né, relacionadas a abuso físico e abuso psicológico. Então, perceba seus limites e entenda se você vai poder estar comigo, continuar esse vídeo, sabendo que existem essas temáticas. Donnie Dunn é um bartender e um comediante frustrado que passa a ser perseguido por uma mulher chamada Marta, enquanto ele tenta lidar com um trauma recente. O emaranhamento dessa relação entre o Donnie e a Marta começa a partir de um simples ato, quando o Donnie oferece para Marta uma xícara de chá no bar em que ele atende as pessoas. Ele vê a Marta super desconsolada, isolada, ele tem pena dela e ele decide oferecer essa xícara de chá. Sabendo que ela não poderia pagar, ele deixa por conta da casa. E é aí que toda essa questão, toda essa relação inicia. E aí também que o Doni começa a entrar num buraco cada vez mais fundo, que no final das contas ele mesmo estava cavando. A Marta é uma mulher ali na faixa dos 40 e poucos anos, um pouco mais velha que o Doni, e ela vive ali com uma espécie de um delírio de grandeza. Ela fala que é advogada, que ela atende as pessoas famosas e que ela lida com grandes casos, mas o que contradiz essa história toda é que o Doni logo de cara percebe que ela poderia pagar uma xícara de chá se ela realmente tivesse todo esse sucesso, né? E ele vai percebendo que ela traz muitas histórias que muito provavelmente eram mentiras, não tinham como ser reais, não condizia com a realidade, mas mesmo assim ele escolhe permanecer, escolhe estreitar esse vínculo com essa mulher que começa a aparecer no bar dele cotidianamente. Ela aparece lá, sempre tem o mesmo ritual, pede uma coca, eles conversam, ele começa a se intrigar, assim, se interessar, ficar muito curioso sobre como ela se porta, como ela tem uma autoestima, né? Como ela lida, como ela tem um jogo de cintura, ela tem uma risada interessante. E o que mais intriga ele, eu acredito, é o fato dela conseguir enxergar ele, dela conseguir vê-lo de fato, né? Elogiar ele, de achar ele interessante, né? De ter ele assim, como uma pessoa especial. Então, esses fatores me fazem perceber que o Doni fica ali meio que intrigado e muito encantado com tudo aquilo, mesmo sentindo que a situação toda representa uma ameaça, que é algo muito esquisito, como ela se porta, ela está aparecendo lá todos os dias, e também um fator crucial, né, que ela fica mandando inúmeros e-mails para ele sem parar. Ela não sabe o número de telefone dele, mas ela descobre o e-mail e ela fica mandando e-mails para ele de forma ininterrupta e também idealizando um romance entre eles. Isso fica muito claro desde o início. Mas o Tony não para, né? Ele continua ali meio que alimentando aquela relação. Ele não dá um corte, ele não dá um fora, ele simplesmente fica ali alimentando aquele contato com a Marta. Uma curiosidade, abrindo parênteses, é que na vida real o Richard Gere comenta que a suposta Marta, né, que o assediou na vida real,
ela chegou a enviar para ele mais de 41 mil e-mails e 350 horas de mensagens de voz, para vocês entenderem o nível da gravidade que chegou. E veja, numa relação tóxica, né, esse termo que a gente vem escutando bastante, numa relação de codependência, a gente precisa de duas pessoas e não só de uma. Então, apesar da gente entender desde o início que a Marta tinha questões muito problemáticas, que ela precisava, de fato, de uma ajuda de profissionais da saúde mental que pudessem, uma ajuda, assim, medicamentosa mesmo, terapêutica, mas que, apesar disso, o dono, ele prossegue, ele alimenta, ele nutre aquele contato, né? Ele dá uma corda, então tem momentos da série em que ele vai até a casa dela, em que ele vai lá e atende uma solicitação, né, física do desejo dela. Então, assim, ele vai, de alguma forma, alimentando aqueles comportamentos da Marta. E essa relação ela vai se tornando uma relação de coalimentação, acabei de inventar essa palavra, e de codependência entre os dois. Os dois vão ali alimentando um ao outro esses comportamentos que a gente pode dizer que são comportamentos doentios no sentido de serem comportamentos que limitam, que sufocam, né, que constrangem, que trazem sofrimento para ambos. E até diria assim que da Marta, para mim, fica bem claro que ela cria uma espécie de obsessão pelo Donnie, mas tem uns trechos da série que também parece que ele também fica muito obcecado pela Marta, né, de entender quem ela é, de conseguir compreender a loucura dela, né, como ele diz. Ele tem um momento que ele está no quarto, várias fotos distribuídas, tentando compreender como era essa questão, e ele faz pastas com os áudios que a Marta manda para ele quando ela descobre o celular dele, e ele fica ouvindo aquilo, né, repetidas vezes. Então, se torna também uma obsessão dupla, vamos dizer assim, claro, em níveis diferentes, mas ele também se vê nesse lugar. Tem até um certo ponto da série que uma das pessoas que o Donnie se relaciona, que é a Terry, em que ela diz algo que me chama muita atenção, em que ela diz assim, tem benefícios aí nessa relação com a Marta, por que você ainda não entregou ela para a polícia? Por que você ainda não denunciou? O que te faz ficar ainda nesse ciclo, né? Retornando a ela? O que te faz não dar um corte nessa situação? Tem algo aí que ela te traz que você adora. E isso me chama a atenção porque, de fato, o dono ele vai se alimentando também dos elogios, né? Desse serviço, desse se sentir interessante pela Marta. Mas tem algo mais profundo aí, e que a gente só vai saber um pouco mais lá para metade do episódio, que ele não consegue, assim, que ele não elabora, não quer mais voltar àquela situação, mas que de alguma forma a Marta serve como um gatilho para esse trauma que ele viveu, que a gente vai descobrir lá no meio da série, que é o momento em que ele entra em contato com um roteirista famoso, que promete mundos e fundos para ele, que promete que ele vai conseguir ter uma carreira bem-sucedida como comediante, elogia, diz que ele é uma pessoa assim excepcional, mas isso tudo ocorre num clima de muita invasão, né? Porque esse roteirista, ele droga o Donnie, ele abusa dele, sexualmente falando, enquanto ele está dopado. Então, o Donnie, ele passa a viver, isso ocorre repetidas vezes, e ele não consegue entender por que ele sempre voltava para essa situação, por que ele escolhia viver aquela situação repetidas vezes, mesmo sabendo que esse roteirista ia fazer as mesmas coisas com ele. E aí, essa situação faz com que ele, até vai mostrando um pouquinho do início da série, né, com que ele entre nos sentimentos, assim, numa atmosfera de muita vergonha, né, de muita confusão mental da sua própria identidade, com a sua própria sexualidade. E quando ele encontra a Marta, é como se ele tivesse vislumbrado uma luz no fim do túnel, vamos dizer assim. Ele consegue se sentir diferente com ela. Mas, no final das contas, parece que ele está repetindo o ciclo de abuso, né? Se colocando em situações perigosas, ameaçadoras, sabendo que a Marta é uma pessoa que já cometeu uma série de assédios, uma série de crimes, né?
de perseguição, de calúnia, de difamação. Então, ele sabe que ela é uma mulher perigosa, mas ele continua ali numa situação de ameaça que pode constranger ele, que inclusive sabota várias áreas da vida dele, como, por exemplo, o relacionamento que ele tem com a Terry, que é uma pessoa que ele quer seguir, mas que parece que ele mesmo vai se sabotando. Então, essa situação traumática para o Donnie, né, que de fato é bem delicada, o episódio eu achei bem forte, foi o 5º episódio, e ali fica guardadinho até ele encontrar a Marta e reviver toda essa situação que não foi elaborada, não foi dita para ninguém, não foi procurada uma ajuda. Então, a gente vai vendo que tanto a Marta precisa de muita ajuda, quanto o Donnie também, né, ele precisa desse acolhimento, desse apoio, dessa elaboração dessa experiência marcante que trouxe marcas para ele e deixou muita confusão na vida do Donnie. No final da série, a gente vê o Donnie na mesma situação inicial de Marta, desconsolado, triste, cabisbaixo, entra no bar, pede uma coca, mas não tem dinheiro para pagar, e aí o bartender vai lá e faz a mesma coisa que ele fez para Marta no início. Pode ficar, é por conta da casa. E eu achei bem interessante o final, porque ali naquele momento ele estava ouvindo os áudios da Marta e, de alguma forma, numa identificação muito grande de vivências, dores, sofrimentos, que, assim como a Marta vivenciou, muito provavelmente no contexto abusivo, né, com alguns comentários que ela solta no decorrer da série, o Doni também viveu uma experiência de abuso, de invasão, né, de uma experiência que dissocia, que quebra todas as nossas partes, né, do nosso self. Então, de alguma forma, ele se identifica com a Marta, né? Isso a gente vai vendo no decorrer da série. E ali, naquele momento que ele pede uma coca e é recebido da mesma forma que ele recebeu a Marta, ali ele se encontra na mesma situação em que ela estava no início. Eu achei a série bem interessante, lembrando das temáticas que são mais delicadas, né? Para quem acha que não está preparado para assistir. É uma série que mostra o quanto o abuso deixa marcas, o quanto isso faz com que a gente também possa se colocar em situações que repitam esse abuso, né, de ameaça, de perigo, de mexer com tudo da gente, né, a gente se torna vulnerável. E eu achei que o que me chama a atenção também é que, geralmente, nos filmes a gente vê experiências de abuso mais na infância, e no Bebê Rena, não. No Bebê Rena foi mais na fase adulta mesmo do Donnie, né? Ele vivenciou uma experiência de abuso. Então, eu acho que uma outra visão, ainda mais sabendo que o ator, viveu aquelas situações, né? Então, acho que é uma série bem interessante e bem legal no sentido de você experienciar uma nova minissérie, né? Uma nova experiência de minissérie. E, gente, lembrando, se você vivenciou algo parecido ou conhece alguém que já vivenciou isso, que ainda tem marcas, provavelmente, dessa situação, né, de abuso físico, psicológico, é sempre muito válido a gente poder falar para outra pessoa, mesmo que não seja um profissional da saúde, mas é uma pessoa que você confie de verdade. E, se for preciso, buscar realmente uma ajuda no sentido profissional, sabe? Porque, como a gente vê na série, o quanto essas marcas vão ressoando nos diversos âmbitos da nossa vida, nos relacionamentos amorosos, na carreira profissional, né, na maneira como a gente se sente com nós mesmos, né, como a gente vai se sabotando, se diminuindo, se encaixando, né, em situações, em relações que não são saudáveis, né, que são abusivas. Então, acredito que a série também deixa esse recado de você também conseguir entender que a situação toda não é culpa sua, né, se você já vivenciou isso em algum momento, e que é necessário que exista uma elaboração, uma ressignificação desse processo. E aí, você já assistiu Bebê Rena? O que você achou? Compartilha aqui comigo nos comentários, eu vou adorar saber a tua opinião. Encaminha para as pessoas que você acha que vão gostar, que já assistiram, enfim, que vão assistir, não se importam com spoiler. E aí a gente se vê no próximo vídeo.